Bem, vamos aguardar um pouquinho, ver se alguém vai passar aí pela live. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que particularmente eu considero interessante, que é o sofrimento, a esperança, a alegria na teologia de Paulo. Ok? Sejam bem-vindos, colegas aí que estão já na live. Já vou dar início, guardar mais uns segundinhos para a gente poder falar sobre essa temática, que é a temática que envolve ali um pouquinho da teologia de Paulo, as cartas paulinas, né? Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Se estiver me ouvindo bem, por favor, né? Acena aí. Estão me ouvindo legal, tá? Bem, eu não estou usando fone, né? Mas acredito que está me ouvindo legal aí, né? Ok, vamos começar, né? 7 horas em ponto, para a gente ser fiel ao horário. Vamos ficar... Bem, eu propus hoje falar um pouquinho sobre a teologia paulina e trabalhar 3 conceitos aqui relacionados à teologia de Paulo. Os 3 conceitos relacionados à teologia de Paulo são sofrimento, alegria e esperança. Então eu vou seguir essa sequência, essa ordem. Primeiramente, eu vou falar sobre o sofrimento. Inicialmente, falando sobre o sofrimento, vou buscar definir o que é o sofrimento à luz das palavras que Paulo usa no Novo Testamento para demarcar sofrimento. Depois nós vamos apresentar o que é o sofrimento em Paulo. Logo em seguida eu vou falar sobre a alegria, as palavras usadas para alegria dentro da língua grega ali, que Paulo usa no Novo Testamento, né, no Corpus Paulino. E por fim eu vou falar sobre a esperança, né? Frente a esse contexto que estamos vivendo, eu acho que é bacana observar um pouquinho o que nós podemos aprender com a teologia de Paulo no que diz respeito a sofrimento, alegria e esperança. Bem, a temática do sofrimento é uma temática de grande relevância nas cartas de Paulo, né? Isso não dá para negar. É interessante notar que Paulo vai usar algumas palavras para falar a respeito de sofrimento. Dentro daquilo que nós chamamos de corpus paulino, né, as cartas paulinas, existe cerca de 60 citações de Paulo relacionadas a sofrimento, relacionada à angústia, relacionada à aflição, né, relacionada à fraqueza. Bem, falando a princípio a respeito de sofrimento, nós temos pelo menos 2 palavras que Paulo usa para falar sobre sofrimento. A primeira palavra que Paulo usa para falar para sofrimento é a palavra pathema. Pathema é uma palavra que significa sentir dor, sofrimento, sofrer, estar com dor. É a primeira palavra que ele usa. Essa palavra, por exemplo, aparece em 2 Coríntios, capítulo 1, verso de número 6. Paulo diz assim: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos. Aqui aparece a palavra pathema, que traz o sentido de sofrimento, de sofrer, de sentir dor, sofrimento que nós já padecemos, que nós já estamos padecendo. Bem, a segunda palavra que Paulo usa para sofrimento é a palavra paschó. Aqui os gramáticos, às vezes, eles, quando vão pronunciar a língua grega, o ki, existem 2 possibilidades de pronúncia, né? Eu já vi gramáticos pronunciando ki e já vi gramáticos pronunciando como ri. Então eu vou pronunciar como ki, tá? Então você tem a palavra paschó. A palavra paschó, quando aparece no Corpus Paulino, isto é, nas cartas de Paulo, ela está geralmente vinculada a passar por uma experiência de implicação de sofrimento, tanto sofrimento físico quanto sofrimento psicológico.
Essa palavra, por exemplo, aparece em Gálatas capítulo 3, verso de número 4, onde Paulo diz: será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Bem, aqui Paulo está usando um recurso retórico. É comum Paulo nas suas cartas fazer uso de certos recursos retóricos. Aqui ele está fazendo. Ele faz certas afirmações apenas para corrigir o erro deles. Apenas uma questão aqui: quando a gente vai analisar as cartas de Paulo, a gente precisa levar em conta o contexto histórico-cultural em que as cartas estão inseridas, né? Elas não surgem em um vazio, elas não surgem em um vácuo. Existem situações ocorrendo na comunidade que impulsiona Paulo a escrever, né? Geralmente são problemas que estão ocorrendo na comunidade. Então, quando a gente analisa isso dentro do contexto histórico-cultural, isso nos permite, nos possibilita compreender o que o apóstolo está dizendo. Inclusive eu até indiquei um livro, que é o livro lançado, né, há pouco pela Vida Nova, que é o Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, do Craig Keeney, que ele vai propor uma análise do Novo Testamento levando em conta a cultura e a história e o ambiente histórico que permeia ali o Novo Testamento. Bem, Paulo usa pelo menos mais duas palavras, né, dentro do Novo Testamento, da língua grega, para falar de angústia. A primeira palavra que eu destaco aqui é a palavra tilipsis. A palavra tilipsis traz a ideia de dificuldade que envolve diretamente sofrimento, aflição, tribulação, perseguição. Essa palavra aparece em 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 4. Lá Paulo diz que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus. Então Paulo usa a palavra tilipsis, que traduz essa ideia de situação de aflição. É interessante que, à luz do contexto que o apóstolo Paulo está usando aqui, a ideia é que ele está conclamando os irmãos a consolar os outros como eles também são consolados. A ideia para Paulo é que o sofrimento é inevitável. Paulo entende que o sofrimento é inevitável e, portanto, como ele compreende que o sofrimento é inevitável e, portanto, as pessoas vão sofrer, ele pede que aqueles que enfrentam o sofrimento, aqueles que passam por sofrimento, agora possam consolar, agora possam confortar aqueles que também estão em sofrimento. Aqui, Paulo está fazendo uma evocação dentro do Antigo Testamento. Você vê isso no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 23, verso 9. O princípio de que o sofrimento nos ajuda a tratar bem o nosso próximo. Nesse texto, lá no livro de Êxodo 23, 9, o texto vai dizer que os hebreus, né, deveriam tratar os estrangeiros, ou tratar bem os estrangeiros, porque eles haviam sido estrangeiros na terra do Egito. Então, eles não poderiam fazer o mal. Eles já tinham sofrido o mal, eles já tinham sofrido a opressão, a escravidão, quando eles foram escravos na terra do Egito. E, portanto, agora que eles haviam sido libertos, né, a tradição do Êxodo ali, que eles são libertos, enfim, eles não poderiam tratar os estrangeiros da mesma maneira que eles foram tratados. Então, quando Paulo está falando que as tribulações que passamos servem de alguma maneira para ajudar o nosso próximo, ele está evocando esse sentido também dentro da lei que está presente ali no Antigo Testamento. A segunda palavra que Paulo usa no Corpus Paulinus, isto é, nas cartas de Paulo, para falar de angústia, é a palavra tilibo. Essa palavra ela traz a ideia de atribular, de perseguir, de levar alguém a passar por dificuldade. Essa palavra aparece em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 6, aparece a palavra que é levar alguém a passar por dificuldade. Bem, existe ainda, dentro desse conceito de sofrimento à luz do Novo Testamento, uma terceira palavra, um terceiro grupo aqui, né, que é o grupo que diz respeito à fraqueza. A palavra fraqueza, em geral, é a palavra asteneia. Essa palavra traz a ideia de um estado de incapacidade para fazer algo ou vivenciar alguma coisa. Essa palavra transmite a ideia de incapacidade, de fraqueza, de limitação, de doença. Talvez o texto que mais claramente vem à nossa mente quando nós falamos dessa palavra é o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 9,
Quando Paulo, relatando uma experiência de sofrimento no capítulo 11, eu já vou comentar para vocês aqui, Paulo vai dizer então que ele clama a Deus e por 3 vezes ele pede a Deus que retire o espinho na sua carne. Existem inúmeras discussões sobre o que seria esse espinho, né? Scolopsis, a ideia de espinho, de farpa, né? de um objeto pontiagudo na carne. Tomando aqui alguns estudiosos, particularmente, entendo que aqui seja alguma coisa que Paulo está sofrendo na sua carne. O Craig Kane afirma isso no seu comentário histórico cultural, é alguma coisa que Paulo está sofrendo na carne. Acredito particularmente que é uma enfermidade, tá? Possivelmente uma enfermidade nos olhos de Paulo quando ele narra isso aos Gálatas, ok? Há quem defenda que sejam as perseguições que ele está sofrendo, né? E portanto essas perseguições geram sofrimento porque ele é preso, ele é apedrejado, né? Às vezes ele é escorraçado, às vezes ele apanha, então tudo isso gera sofrimento físico. Então isso é inegável, é na sua carne. Particularmente acredito que seja sofrimento no que diz respeito à enfermidade, porém fica em aberta a possibilidade de ser um sofrimento no que tange a perseguição também. Aí Paulo vai dizer então que ele ora a Deus, enfim, e aí ele recebe uma mensagem de conforto, né? Quando ele diz que Deus então fala com ele: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, ou porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, ele se aperfeiçoa na sua incapacidade, ele se aperfeiçoa na sua limitação, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo então usa a palavra asteneia, que traz o sentido de fraqueza. É interessante que existia, né, o pensamento de alguns filósofos ali naquela região que falavam de uma certa autossuficiência. E aí Paulo vai dizer que a autossuficiência não está no próprio indivíduo, a suficiência está na graça de Deus, porque é a graça de Deus que se aperfeiçoa. É como se Paulo estivesse dizendo que a graça de Deus é aquela que dá condição do indivíduo passar pelos momentos de dificuldade, né? Que é a graça de Deus que aperfeiçoa na limitação. É como se fosse uma ideia de um reconhecimento de que eu não sou autossuficiente, de que eu sou limitado, de que eu careço. Então, quando eu reconheço essa insuficiência, quando eu reconheço essa limitação, é onde a graça de Deus se aperfeiçoa na minha vida. Bem, basicamente, essas são as palavras que aparecem no Novo Testamento para demarcar sofrimento. Agora, a questão que segue é o seguinte: Paulo sofreu? Bem, Paulo sofreu. Quando nós abrimos o texto do Novo Testamento no livro de Atos, nós vamos perceber que no livro de Atos, Lucas, de maneira introdutória, inicialmente, já vai apresentar Paulo como aquele que vai ter uma vida, a sua trajetória cristã será uma trajetória de dificuldade, de sofrimento. Lucas parece que usa uma espécie de estratégia, né? Ele já antecipa o que Paulo vai passar. Atos capítulo 9, verso 16, quando o texto diz que Paulo tem uma experiência, no capítulo 9, ele vai para a casa de Judas, lá ele se encontra nessa casa, e um profeta chamado Ananias, ele é conclamado a se dirigir à casa de Judas. Ele vai, ele clama por Paulo, mas Ananias questiona: mas será que o senhor não conhece quem é esse Paulo? Será que não conhece que ele veio para perseguir? E aí Deus então, o texto de Atos narra assim, fala com Ananias o seguinte: olha, para mim ele é um vaso escolhido, ou ele é um instrumento escolhido, e é necessário que ele importa sofrer pelo meu nome. Então Lucas já apresenta ali o que vai marcar, de maneira introdutória, toda a trajetória de Paulo, o que marcaria toda a história de Paulo ao longo do livro de Atos. Uma vida marcada de intensos sofrimentos. Em Atos, por exemplo, Paulo é apresentado sofrendo naufrágio. Em Atos, Paulo é apresentado sofrendo apedrejamento. Paulo é escorraçado. Paulo apanha. Paulo, em Atos, é apresentado sendo picado por uma serpente, por uma víbora. Enfim,
No livro de Atos, Paulo é apresentado passando por inúmeras situações de sofrimento. Segundo Hoffman, no livro Dicionário de Paulo e suas cartas, no verbete sobre sofrimento, ele afirma que a gente precisa ler o sofrimento de Paulo, encarar o sofrimento de Paulo, à luz da noção judaica comum que todo sofrimento faz parte da morte. É interessante que Paulo não vai questionar o seu sofrimento. Isso daqui está dentro da teologia de Paulo, como ele entende o seu sofrimento. Paulo não vai questionar o seu sofrimento. Paulo vai entender o seu sofrimento como uma característica legitimatória de seu apostolado. Paulo acredita que o seu sofrimento marca o seu ministério. Bem, para a gente entender isso, a gente precisa compreender 2 Coríntios. 2 Coríntios é uma epístola que Paulo escreve para a igreja de Corinto. Ele já havia escrito pelo menos 2 a 3 cartas para essa igreja, possivelmente 2 Coríntios seja uma quarta carta que Paulo escreve a essa igreja, aonde Paulo está sendo acusado de não ser um apóstolo legítimo. Há uma acusação de que o seu apostolado não é legítimo. Estão acusando Paulo de ser um apóstolo ilegítimo. Um grupo adentra aquela igreja. Paulo diz que são pessoas que vieram de fora. A partir da característica desse grupo, estudiosos vão entender que possivelmente seriam ou judeus cristãos, conhecidos como judaizantes, que queriam levar aqueles indivíduos à prática de alguns aspectos da lei. Alguns dizem que era uma espécie de gnósticos, uma espécie de início do gnosticismo, proto-gnosticismo ou gnosticismo nascente. O certo é que estes homens, que esses indivíduos que estão na igreja de Corinto, estão, segundo Paulo, pregando um evangelho diferente, pregando um Jesus diferente, pregando um espírito diferente. E possivelmente esses indivíduos se vangloriam das suas experiências. Não é? Há um vangloriar das suas experiências, há um vangloriar da sua capacidade de oratória. Inclusive chegam a dizer, né, que Paulo não tem tanta capacidade de presencialmente de fala, né? Então eles questionam isso. E então eles vão se vangloriar disso tudo. Porém, Paulo, no capítulo 11, percebendo tudo isso que está acontecendo, ele entende que ele precisa defender o seu apostolado, porque isso poderia causar problema diante da comunidade, das suas propostas evangelizadoras. E aí no capítulo 11, do verso 23 ao verso 28, Paulo vai listar inúmeras experiências de sofrimento. Paulo vai falar de inúmeros problemas que ele enfrentou ao longo do seu ministério, ao longo da sua trajetória cristã. E Paulo vai usar exatamente esses sofrimentos para caracterizá-lo como um apóstolo legítimo. Paulo entende que os sofrimentos é o que caracteriza-o como um apóstolo legítimo. E aí Paulo vai dizer: recebi 5 vezes dos judeus 39 açoites. Ele vai dizer: passei uma noite e um dia em mar, estive viajando, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos de compatriotas, perigo nas cidades. Trabalhei arduamente, fiquei sem dormir, passei fome e sede, fiquei em jejum, suportei frio e suportei nudez. Bem, perceba que são muitos, né? Somente de açoites Paulo recebeu mais de 100 açoites, né? Se você multiplicar aí 5 vezes 39, então ele está falando: eu sofri muito. E aí ele pega isso para dizer: olha, isso é o que faz eu ser um apóstolo legítimo. Paulo, em outras palavras, entende que ele não pode se gloriar dos seus feitos. E aí tem aquele famoso texto, né, de 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo usa uma estrutura proposital, quando ele vai dizer: eu conheço um homem que no corpo não sei, fora do corpo também não sei. Lembra desse texto? Por que Paulo vai usar ou vai falar assim? Porque ele sente um receio, uma dificuldade de contar as suas experiências, suas experiências sobrenaturais, porque ele não quer que isso sirva como uma espécie de plataforma para o seu ministério, mas ele entende que os sofrimentos dele enquanto apóstolo é o que faz ele se identificar com Cristo. Tá? Bem, então ele não vai
os sofrimentos em Paulo, de Paulo como apóstolo, tem uma característica legitimatória de seu apostolado. O segundo aspecto aqui sobre os sofrimentos de Paulo enquanto apóstolo é que Paulo, o sofrimento de Paulo não pode ser avaliado dentro de uma perspectiva experiencial. A avaliação que Paulo faz do seu sofrimento não é uma avaliação experiencial, é uma avaliação teológica. Por que teológica? Porque Paulo entende que os sofrimentos dele enquanto apóstolo servia como testemunho do poder do evangelho. Servia como testemunho de que o poder do evangelho não pertencia a ele, Paulo, mas pertencia a Deus. O poder não era dele, mas era de Deus. Então perceba que em Paulo, o sofrimento de Paulo tem essa característica teológica, tá? Terceiro, o sofrimento de Paulo é enxergado por ele como um propósito missionário. Ok, em que sentido? Em Filipenses capítulo número 1, verso 12, Paulo vai dizer que o que aconteceu a ele, isto é, em Filipenses Paulo estava preso, e também os sofrimentos que Paulo enfrentou. Particularmente acredito que quando estava preso em Filipos, Paulo estava, quando estava preso, melhor dizendo, quando escreve aos Filipenses, Paulo estava preso na cidade de Roma. Isso daqui não é consenso entre os estudiosos, tá? Há estudiosos que defende que Paulo estava preso em Cesareia. Há quem defende que Paulo estava preso em Éfeso, como é o caso do Enterwright. Há quem defenda que Paulo estava preso em Corinto. E há quem defenda que Paulo estava preso em Roma. Particularmente acredito que quando Paulo escreve Filipenses, ele está preso em Roma. E aqui eu embaso a minha compreensão a partir do testemunho da igreja ali, né, primitivo, segundo século, terceiro século, que ventilaram isso, e também citando o do Schinelli no livro Paulo, Vida e Pensamento. Particularmente Paulo, para mim, em Filipenses, estava preso em Roma. Eu acho que se encaixa melhor dentro da narrativa, enfim. Então, Paulo escreve Filipos quando está preso em Roma. E aí Paulo vai dizer em Filipenses que o sofrimento dele não fez com que os cristãos de Filipos esmorecessem, não fez com que os cristãos de Filipos desistissem do evangelho. Pelo contrário, Paulo diz que o sofrimento dele fez com que os cristãos em Filipos começassem a testemunhar do evangelho. Ele diz isso em Filipenses capítulo 1, verso de número 14. Eles estão olhando para Paulo, estão percebendo que Paulo, mesmo no sofrimento, está alegre, né? Porque a epístola aos Filipenses é uma epístola da alegria, e isso vai fazer com que eles se sintam motivados a testemunhar também. Então, o sofrimento de Paulo, enquanto apóstolo, é enxergado por ele com um aspecto missionário. Ele sofre, mas o seu sofrimento serve como um testemunho para que outros também possam continuar pregando ou continuar evangelizando. Gordon Fee diz que o sofrimento de Paulo precisa ser analisado dentro de uma perspectiva discipuladora. Não é que Paulo gostava de sofrer, diz o Gordon Fee, mas Paulo encarava o sofrimento dentro de uma perspectiva de discipulado. Em que sentido? Para Paulo, o seu sofrimento era visto como a ênfase de que ele era alguém discípulo de Cristo. Porque Paulo entende que Cristo sofreu e, portanto, eu, ao sofrer, estou mostrando ou estou demonstrando que sou discípulo de Cristo. Então, o sofrimento para Paulo, o seu sofrimento é encarado dessa maneira. Agora, como Paulo entende o sofrimento dos cristãos? Bem, embora Paulo vá reconhecer que todos os cristãos sofrem ou poderiam enfrentar algum tipo de sofrimento porque eles são identificados com Cristo, né? E havia a priori no primeiro século uma espécie de perseguição por parte dos judeus. Depois da segunda metade do primeiro século, Roma vai começar a perseguir, isso vai se desencadear lá no século II, onde a perseguição vai ser mais brutal e mais cruel.
Paulo entende que, embora os cristãos sofram porque eles se identificam com Cristo, e também Paulo entende que os cristãos sofram porque o sofrimento ele faz parte da vida, né? Isso em 1 Coríntios 7, 28, ou 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. No capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo está falando a respeito da igreja de Corinto, né? Onde Paulo vai falar, porque era uma igreja muito problemática, uma igreja dividida, membros que brigavam entre si, membros que queriam mostrar que eram mais poderosos financeiramente do que os outros, isso se reflete na ceia, enfim, posso fazer uma live falando sobre isso, mas no capítulo 12, Paulo percebe o problema relacionado aos dons. Uns se vangloriavam pela posse de determinados dons e outros se sentiam inferiores por não possuir determinados dons, né? E existia ali também pessoas que se sentiam inferiores por não ter um poder aquisitivo tão bom, enfim. E aí Paulo vai falar, né, que a igreja na verdade é uma diversidade, mas é uma diversidade dentro da unidade. Eu abro um parênteses aqui para dizer que quando Paulo trabalha a igreja, ele trabalha a igreja no âmbito coletivo, tá? Inclusive, o do Schnelli, tá, afirma que quando Paulo trabalha a igreja no âmbito da coletividade, não no âmbito da individualidade. Para ele a igreja se dá na reunião, na assembleia, na junção, enfim. Mas isso também pode ser tema para uma outra live. E aí, no capítulo 12, Paulo vai falar que tem membros que sofrem, né? E os membros precisam se compadecer daqueles que sofrem. Então, Paulo entende que o sofrimento é inevitável. Então, aqui é o primeiro ponto. O cristianismo não nega o sofrimento. A gente pode encontrar algumas religiões ou o que eu chamo de filosofias religiosas. Algumas dessas podem negar o sofrimento, tá? Mas o cristianismo não nega o sofrimento. Para o cristianismo, o sofrimento existe, o sofrimento é real, as pessoas sofrem, pessoas padecem, pessoas passam por dificuldade. E Paulo talvez seja um exemplo claríssimo de alguém que enfrentou inúmeros sofrimentos. Talvez também outro exemplo claro é o exemplo do próprio Cristo, né? Que sofreu e morreu na cruz. Só que aí Paulo entende, ou para Paulo, todas as vezes que o cristão sofre, Paulo entende, segundo Hoffman, que o cristão enfrenta o sofrimento com alegria, ou deve enfrentar o sofrimento com alegria, sabendo que Deus é aquele que fortalece a sua esperança. E aí nós apresentaremos um outro conceito da teologia de Paulo. Qual é? O conceito da pneumatologia, ou seja, o conceito do Espírito Santo. Porque para Paulo o sofrimento é inevitável, mas Paulo entende que o cristão é fortalecido por Deus na sua esperança, porque o Espírito ele tem o papel de sustentar o cristão, ele tem o papel de auxiliar, de ajudar o cristão. Ele tem o papel de interceder por esse cristão. E por isso que Paulo vai exortar os cristãos, por exemplo, em Roma, os convertidos que estavam em Roma, capítulo 12, verso 12, Paulo exorta esses cristãos que eles devem ser pacientes e perseverantes na adversidade. Porque aqueles que sofrem com Cristo serão com Cristo glorificados. Então, Paulo não está dizendo que os cristãos devem sofrer do jeito que ele sofre como apóstolo, ok? Mas Paulo deixa claro que o sofrimento ele é absolutamente inevitável. N.T. Wright chega a dizer que cristão não está isento, né, de sofrer depressão, de sofrer perda, de sofrer luto, de passar por doença. O sofrimento é inevitável, mas é a presença do Espírito que permite a esse cristão ser consolado em meio à adversidade, ser consolado em meio à crise, ser consolado em meio ao problema. Então, isso daqui se constitui o que Paulo entende como sofrimento. Bem, segundo aqui agora. Segundo ponto é entender o que Paulo compreende como alegria, porque vocês vão ver que aqui nós temos uma espécie de tripé, uma coisa se complementa com a outra. Paulo não vê sofrimento desassociado de alegria nem de esperança. O sofrimento é encarado com alegria por causa da esperança. Vou repetir isso daqui.
O sofrimento em Paulo é encarado com alegria por causa da esperança. Então, os três conceitos da teologia de Paulo se complementam. À luz disso tudo está a pneumatologia paulina, que é a ideia do Espírito Santo. Bem, então o que é a alegria em Paulo? A alegria em Paulo, a palavra alegria ou palavras que denotam alegria vão aparecer mais de 40% nas cartas de Paulo. Isso chegou a fazer com que Morrice, no livro Dicionário de Paulo e Suas Cartas, no verbete alegria, afirmasse que Paulo pode ser considerado o teólogo da alegria. Bem, dentro da palavra grega para alegria, nós temos a palavra chara, ou chara, que é a palavra alegria. Existe a palavra ainda charein, né? Ou hairein, que é a palavra alegrar-se. Morrice observa um detalhe muito interessante, que a raiz da palavra chara é a mesma raiz da palavra haris ou caris, da palavra graça. Aí o Morrice vai dizer que a ideia é que há uma íntima relação entre alegria e graça. Graça e alegria. E aí eu fiz questão de citar aqui, eu faço questão de trazer o que diz o Morrice, abre aspas, ele diz: os que, como Paulo, experimentam a graça de Deus, sabe que estamos firmes, continuam a celebrar a vida cristã com a festa da alegria. O que o Morrice está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: os que experimentam a graça de Deus se alegram, porque sabem que o favor de Deus vai sustentá-los. E esse favor é um favor que se manifesta na vida daquele que crê por intermédio do Espírito Santo. Bem, o que é a palavra alegria em Paulo? A palavra cara ou rara é um estado de alegria, um estado de júbilo, é um estado de felicidade. Só que um detalhe, a alegria em Paulo não é meramente humana. A alegria em Paulo é uma alegria no Senhor. Bem, então nós temos em Paulo a alegria no sofrimento. A carta que Paulo mais fala sobre alegria, e aqui os teólogos vão concordar, Morrice, Gordon Fee, enfim, a carta que mais Paulo trabalha o conceito de alegria é a carta aos Filipenses. E é muito interessante notar que Paulo está preso, já disse, né? Paulo está preso. E ele constantemente traz à tona o aspecto de alegria, de alegrai-vos, regozijai-vos. Na ocasião, é uma ocasião de muito sofrimento, de privação, né? Na sua primeira prisão em Roma. Mas mesmo assim, Paulo se alegra. E por que Paulo alegra? Aí o texto vai dizer que Paulo se alegra por sua gratidão de ver que os filipenses estão participando do evangelho, por sua gratidão de ver de que eles estão comunicando, de que eles estão pregando o evangelho, e também Paulo exorta os filipenses a se alegrar e deixar a ansiedade de lado. E é interessante então que a ideia básica da epístola de Paulo aos Filipenses é a ideia do alegrai-vos no Senhor. Então, o que é alegria em Paulo? A alegria em Paulo não está vinculada à circunstância. A alegria em Paulo é supracircunstancial, isto é, a alegria em Paulo não se vincula à situação enfrentada. A alegria em Paulo está vinculada à pessoa de Cristo. Ok? Então a alegria em Paulo não depende da situação. Mesmo em uma situação de problema, mesmo em uma situação de prisão, de açoite, de dificuldade, Paulo se alegra porque Cristo, né, está com ele, a presença de Cristo se faz manifesta com ele. No sentido de que para Paulo a alegria é a pessoa de Cristo. Então, se a alegria é a pessoa de Cristo, não importa a situação enfrentada, ele consegue se alegrar. Em segundo lugar, a alegria em Paulo tem uma perspectiva escatológica, que é a expectativa que aparece no texto de Filipenses, aparece no texto de Romanos, que é a expectativa da parousia, ou seja, da vinda de Cristo e da consequente mudança do corpo humilhado para então, Paulo inúmeras vezes vai ligar a alegria à esperança. Vincular uma coisa da outra. Para Paulo, a alegria se vincula diretamente, inevitavelmente,
a esperança. Isso acontece inúmeras vezes na teologia de Paulo. Por quê? Porque a alegria se vincula à expectativa da consumação final, tá? Paulo está olhando para frente. E aí nós entramos no terceiro ponto aqui, e no último ponto, que é o ponto da esperança na teologia de Paulo. É interessante que na teologia de Paulo, a partir da ressurreição de Cristo, Cristo dá início à era messiânica. E é a presença do Espírito, é por isso que não dá para entender, né? Sofrimento, alegria e esperança em Paulo, sem pensar a pneumatologia paulina ou o Espírito Santo em Paulo, porque para Paulo é o Espírito quem corrobora a ideia de que o fim já começou. O Espírito em Paulo é aquele que antecipa o futuro. O Espírito em Paulo é aquele que traz a realidade que o fim já começou. E aí a esperança cristã é uma esperança que não se limita ao presente. É uma esperança, segundo Paulo, que olha para frente. A esperança cristã, ou a esperança em Paulo, traz a ideia do momento em que Deus manifestará o reino de maneira plena. O que nós temos uma palavra para isso, né, em grego, que é parousia. Para Paulo, a esperança não está limitada ao presente. A esperança, ela não se limita ao presente, porque para ele, o cristão, ele olha para o futuro e ele antevê esse futuro no presente. E quem faz isso em Paulo é o Espírito Santo. Um detalhe aqui, Paulo entende a esperança como o cumprimento das promessas de Deus a Israel, tá? Então, para Paulo, a esperança está vinculada ao fato de que ele evoca aqui a figura, né? Ele evoca o Antigo Testamento e vincula ao fato de que a esperança se fundamenta no caráter de Deus. Então ele toma os textos do Antigo Testamento e trabalha o conceito de que a esperança está vinculada ao caráter de Deus que cumpriu as suas promessas. E aí nós temos um detalhe que é a carta de Paulo aos Romanos. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo vai analisar a figura de Abraão para explicar essa ideia de que a esperança está caracterizada no caráter de Deus que cumpre as suas promessas. E aí Paulo descreve a promessa que Deus faz a Abraão, que é, na sua análise, que é uma promessa a priori impossível de ser cumprida, né? No sentido de um homem velho, né? Ele mesmo se entende dessa maneira, avançado em idade, sua esposa impossibilitada de ter filho, dificilmente poderia gerar um filho. Só que aí em Romanos capítulo 4, 18a, Paulo vai dizer o seguinte: Abraão contra a esperança, em esperança creu. Isso parece absurdamente contraditório, mas não é. Eu acredito que isso daqui é mais paradoxal. Por quê? Porque, segundo Pat, no seu comentário sobre Romanos, ele vai dizer que aqui você tem que analisar o seguinte: existe a perspectiva meramente humana, que seria contrária à possibilidade de um homem idoso e de uma mulher avançada de idade, estéril, melhor dizendo, ter filho. Então, dentro da perspectiva humana, isso é absolutamente impossível e isso é um absurdo. E o patriarca Abraão vai entender isso a princípio como um absurdo. Porém, diz o Pat, apesar dos pesares, apesar disso, Abraão creu na esperança. Em que esperança Abraão creu? Abraão creu na promessa que Deus lhe fez. E aí Paulo pega exatamente o conceito da esperança que Abraão teve em Deus, mesmo contrário a toda possibilidade, para dizer então que a esperança está fundamentada no Deus que cumpre as promessas. É isso que se fundamenta a esperança para Paulo. E aí Calbart, né, o famoso teólogo, importante teólogo do século passado, no comentário que faz a Epístola aos Romanos, Calbart diz que esta é a sua fé, ou seja,
na esperança sem esperança. Um passo que vai da visibilidade do visível para a invisibilidade do invisível. E vai da possibilidade subjetiva para a objetiva. Um passo que o leva para onde só a palavra de Deus o pode sustentar. E aí então, Paulo desenvolve esse conceito de esperança para mostrar para os romanos que a esperança de Abraão aumentou porque Abraão acreditou no Deus da esperança. Então a ideia é que por si só, né, uma esperança meramente humana, ela vai ruir. Mas Paulo toma isso para dizer, quando Abraão acredita no Deus da esperança, Abraão então tem a sua esperança reanimada ou reavivada. E aí Paulo aplica isso em que sentido? Na teologia paulina, o Deus que promete a Abraão e cumpre a promessa a Abraão, o Deus que ressuscita Cristo, vai conceder aos cristãos maior razão para crer, porque ele cumpriu a promessa em Abraão, ele ressuscitou a Cristo e, portanto, aos cristãos. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, romanos, vocês têm razão maiores ou razões maiores para crer do que Abraão teve. Então creia nesse Deus que cumpre a promessa. E aí, nós temos que falar aqui mais uma perspectiva. Qual é? A perspectiva que para Paulo a esperança é uma esperança presente. E aqui eu preciso trazer à tona novamente o aspecto do Espírito Santo em Paulo. Porque em Paulo, o Espírito Santo, e isso os intérpretes, né, estudiosos do Novo Testamento vão trabalhar esse conceito, é a ideia do já e do ainda não. A ideia que o reino de Deus já está entre nós. N.T. Wright trabalha isso, né, em inúmeros livros dele, Simplesmente Cristão, Surpreendido pela Esperança, enfim. É a ideia de que o reino já está entre nós, mas esse reino ele está entre nós de maneira inaugural, ele está entre nós de maneira inicial. A ideia é que o futuro já começou. A igreja ela é, portanto, uma espécie de comunidade escatológica. Por quê? Porque ela aguarda, ela nutre a expectativa da consumação final. E aí o N.T. Wright, ele diz no livro Simplesmente Cristão, ele diz, o Espírito é concedido para dar início à obra de tornar o futuro de Deus real no presente. É por isso que o Espírito é importante na teologia paulina, porque quem antecipa esse futuro e traz esse futuro ao presente é o Espírito. É o Espírito quem derramado nos corações, porque Paulo desenvolve isso, né? É o Espírito quem dá ao cristão a esperança da consumação futura, do estabelecimento do reino de Deus no futuro. E por isso que o cristão, ele vive no presente, mas ele vive o presente antecipando o futuro. E aí o Gordon Fee diz que isso é o já e o ainda não. O reino de Deus já está entre nós, mas não na sua de maneira plena. Isso vai se dar na consumação, mas o cristão já antecipa isso. A ideia para o Gordon Fee, dentro da teologia de Paulo, é que com a vinda de Cristo, Paulo entende que o fim já começou e que as coisas se fizeram novas. E aí em Paulo a salvação ela tem uma realidade escatológica. Ela tem uma noção de que a salvação ela é uma salvação final de Deus para o seu povo. E essa salvação é viabilizada por meio de Cristo. Fee, né, chega a chamar isso de máquina do tempo divina. Fee chama isso no livro Paulo, o Espírito e o povo de Deus. Para o Fee, a salvação definitiva ainda não se deu. Isso não para o Fee, né, dentro da teologia paulina. Paulo refere essa salvação como um processo que ainda será concluída. Então a salvação em Paulo tem três aspectos. Ela é passada, presente e futura. Ela é passada porque foi aquilo que Cristo fez, ela é presente porque ela se aplica ao presente, mas ela tem uma realidade futura. Só que essa realidade futura não está no futuro,
né? Essa realidade futura se manifesta no presente. Isso é muito legal, né? Eu acho isso brilhante. Vou repetir isso daqui, né? A salvação em Paulo é presente, passada, presente e futura. Ela é passada porque foi aquilo que Cristo fez. Ela é presente porque ela é vivenciada no presente, mas ela é futura. Ela é futura por causa da consumação final. Mas essa consumação final é um futuro que já se vive no presente. Porque para Paulo, o Espírito é aquele que faz o cristão antever o futuro. E por isso que o cristão em Paulo é um cristão que tem esperança. Porque mesmo no sofrimento presente, mesmo na angústia, mesmo na depressão, mesmo na dificuldade, o Espírito alegra esse cristão e faz esse cristão enxergar o futuro, faz esse cristão enxergar e faz esse cristão nutrir a esperança de que Deus consumará todas as coisas. A ideia é de que Deus está no controle de todas as coisas. E aí nós temos a esperança para o futuro. A ideia em Paulo de esperança é que os cristãos vivem no presente sabendo de que receberão uma herança de glória. Isso aparece na carta que Paulo escreve aos Romanos. Se com Cristo sofremos, também com ele seremos glorificados. Então isso traz esperança ao cristão, esperança ao cristão em qualquer situação. Se você pensar no segundo século, por exemplo, os cristãos eram martirizados. Né? Os cristãos morriam devorados por leões, queimados em fogueiras, crucificados, mas eles passavam por aquilo entendendo a esperança futura. Né? Inclusive, pandemia, por exemplo, aconteceu no terceiro século. Eu posso citar aqui uma pandemia que aconteceu no ano 256 depois de Cristo. Estudiosos não sabem exatamente pandemia de que foi. Alguns acreditam que essa pandemia foi uma pandemia de sarampo, mas o certo é que ela devastou o Império Romano. Muitas pessoas começaram a ser contaminadas. E aí, os romanos, dentro da sua teologia politeísta, começaram a deixar os seus conterrâneos, ou os seus patrícios, né, para morrer. Muitos romanos deixavam os seus filhos, deixavam as mães, pais deixavam os filhos, às vezes do lado de fora de casa para morrer doente. Quando não, deixava preso dentro de casa e iam para o alto das montanhas para poder passar a doença lá. E aí é interessante no relato histórico que os cristãos, N.T. Wright diz isso no livro Deus e a Pandemia, lançado pela Thomas Nelson, os cristãos começaram a amparar os romanos. Os próprios cristãos socorriam os romanos. Ora, os cristãos corriam o risco de ser contaminados ou sofrer com a doença? Claro, eles poderiam pegar a doença. Mas N.T. Wright vai dizer que enquanto vilarejos eram abandonados, que enquanto cidades eram abandonadas, os cristãos ficavam nas cidades e cuidavam dos romanos. No século IV, quando o imperador, se eu não me engano, Juliano, quis descristianizar o império, porque o império ele se tornou um império cristão, principalmente depois de Constantino e Teodósio, ele quis descristianizar o império. Inclusive, ele vai vai destruir certos locais de culto, as pessoas vão ter que cultuar de maneira clandestina, ou seja, de maneira oculta. Juliano chegou a dizer o seguinte: é difícil parar esses cristãos, porque enquanto nós, romanos, nem sequer cuidamos dos nossos, os cristãos estão amparando, além dos deles, estão amparando os nossos. Aí a pergunta é, os cristãos não tinham, não havia morte, eles não podiam enfrentar a morte? Claro que podia. A morte era uma realidade concreta, real e tangível. A galera estava morrendo. Relatos chegaram a dizer que as pessoas que sofreram da pandemia do século III, a sua pele entrava em putrefação. As pessoas tinham erupção cutânea, isto é, na sua pele. As pessoas definhavam de dor e os cristãos estavam lá amparando e cuidando dessa galera toda. Poderiam ser contaminados? Claro que poderiam.
poderiam morrer, claro que poderiam, mas por que esses cristãos faziam isso? Porque na teologia paulina, você tem que entender que havia as cartas de Paulo, elas eram disseminadas, elas eram difundidas. Os cristãos tinham ali, não necessariamente o texto escrito, mas a mensagem que era difundida. E eles viviam nessa expectativa de que mesmo que eles tivessem que padecer, eles padeceriam, mas na certeza de que receberiam uma coroa de glória. E isso era uma esperança para aqueles cristãos que estavam enfrentando momentos de dificuldade. Bem, isso se aplica totalmente à nossa situação hoje, né? A esperança, ela não se perde, né? A esperança, ela não se perde. Por isso que o cristianismo, ele traz essa beleza. Ele não nega o sofrimento, mas ele apresenta a esperança em meio ao sofrimento. Segundo aqui, já caminhando para o final, é que por meio da esperança, os cristãos eles anteveem o futuro para o presente. A ideia é que sua realidade, ou a realidade do cristão, ela não se define no presente, mas ela se define na certeza dos desígnios de Deus para o futuro. Quem está dizendo isso é o Morris, novamente no dicionário de Paulo e suas cartas. E por fim, a realidade do cristão, como eu disse, ela não é definida no presente. E aí, o que nós temos? A esperança em Paulo é um incentivo para que os cristãos, mesmo em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade, em meio ao problema, em meio à depressão, em meio às mais terríveis e cruéis e problemas que alguém possa enfrentar, é um incentivo para que mesmo diante do sofrimento, os cristãos consigam manifestar de tal forma a expectativa de que Deus um dia cumprirá as suas promessas. E aqui perceba que nós temos a ideia da esperança em Paulo. Bem, eu quero finalizar então essa live, mas antes de finalizar eu quero ler o que diz N.T. Wright no livro Simplesmente Cristão. Para quem não sabe, o N.T. Wright é um baita biblista, né? Ele é um anglicano, talvez um dos maiores especialistas vivos no Novo Testamento, já deu aula nas consagradas universidades do mundo. E diz o N.T. Wright: o Novo Testamento, assim como outras literaturas cristãs do primeiro século ou dos primeiros séculos, apresenta isso claramente. Mas é exatamente quando estamos sofrendo que mais podemos confiar na presença do Espírito em nós. Não buscamos ou flertamos com o sofrimento, mas quando ele vier, seja de um modo ou de outro, sabemos que, como Paulo diz no final do seu grande capítulo sobre o Espírito, isto é, Romanos 8, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, para Paulo, é o Espírito quem consegue confortar o cristão em meio ao sofrimento. Paulo não está fazendo um apelo ao sofrimento. Paulo não é uma pessoa que tem prazer em sofrer. Ele entende que o sofrimento ele é inevitável. Se o sofrimento é inevitável, como vamos encará-lo? Vamos encará-lo na certeza da esperança do futuro que se antecipa através da presença do Espírito Santo. E aí eu finalizo dizendo que diante disso, essas três perspectivas da teologia de Paulo, elas não estão largadas, né? Elas se complementam. Sofrimento, alegria e esperança. O cristão ou qualquer pessoa sofre, né? Mas aquele que crê, assim como Paulo creu, ou seja, o cristão sofre, ele sofre, mas ele consegue se alegrar porque a esperança dele é nutrida pela presença do Espírito na vida dele. E, portanto, independente dos intempéries da vida, o que Paulo quer dizer aos cristãos, e isso animou os cristãos ao longo dos inúmeros séculos, seja de perseguição, seja de sofrimento, é que os cristãos não estão sozinhos. E isso é por demais confortador. Bem, essa então é a
perspectiva de Paulo no que diz respeito a sofrimento, alegria e esperança, ok? Bem, eu quero finalizar, mas antes de finalizar eu quero agradecer aí alguns, né, que estiveram conosco nessa live. A Jennifer que comentou, desculpa eu não estar lendo o comentário, né, no decorrer da live, porque para que eu pudesse desenvolver, né, a ideia, então posto o nome do livro, ok, posso postar aqui alguns livros, né, que trabalham esse conceito, a Jéssica também, Richard Lopes, um abraço, João Mateus também está aí, não é? O Amós, prazer, cara, obrigado. Daniel passou por nós aí também, Jonathan Ritt, vamos marcar sim o estudo, João Batista, não é? Enfim, Jorge Henrique, Isaac, foram colegas aí que passaram pelas lives. Bem, eu citei aqui o Enter Wright, Simplesmente Cristão, tá? Eu citei o Enter Wright, Deus e a Pandemia. Eu citei aqui Dicionário de Paulo e suas cartas, o verbete Alegria, o verbete Sofrimento e o verbete Esperança. Eu citei aqui o livro do Gordon Fee, Paulo, o Espírito e o Povo de Deus. Então, são alguns dos textos que eu citei. Na verdade, isso que eu falei com vocês agora faz parte de um artigo, né, que deve ser publicado mais para frente, né? Então, acredito que vai sair esse artigo, Paulo e o Coronavírus, Sofrimento, Alegria e Esperança na Teologia de Paulo, tá bom? Pessoal, foi uma alegria imensa, não é, estar com vocês. Depois, quem puder, compartilhe essa live aí, tá? Um abraço a todos. Ademir, um abração, tá, Ademir? Foi uma alegria, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação também pode perguntar, né? Pra gente poder finalizar aqui. Eu não vi nenhuma pergunta aqui. Um abraço, Ademir. Minha mãe também, um beijo. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode responder alguma pergunta, né? Mas se ninguém tiver, já estamos aqui quase por 1 hora, eu vou dar então por finalizada. Um abraço, tá, pessoal? Fique com Deus.